Vamos falar de política agora, Ari. E você? Como é que tá a tua situação jurídica? A última vez que você esteve aqui, você mencionou que estava resolvendo e que tu tens intenção de se candidatar a uma vaga na Assembleia Legislativa. Inclusive, na época que você esteve aqui, se falava de talvez você fazer uma transferência para os Republicanos, até capitalizada aí pelo atual governador Jorginho Melo. E já vimos outras movimentações aí. A tua movimentação continua a mesma ainda? A tua ideia continua a mesma? Sim, Delei, eu continuo nessa batida. Ainda semana passada estive em reunião com os advogados, continuamos, acreditávamos até que maio sairia uma decisão, até porque isso acaba te angustiando, né? Já fazem quase mais de 2 anos, né? Que foi maio de 2022, né? Mas a data foi a partir de 2020, então já estamos passando 5 anos, né? Essa questão da inegibilidade. Então a gente tem lutado isso, os advogados têm dito com muita firmeza, com muita garantia de que vão conseguir reverter isso, só que isso me incomoda um pouco porque eu não quero que reverta isso em abril do ano que vem. Pode reverter até agosto do ano que vem, porque o prazo de candidatura é dia 5 de agosto, né? O registro da candidatura. Então eu tenho buscado isso para que a gente conseguisse resolver essa questão ainda esse ano. Porque quando a gente fala em eleição, não é só trabalho, mas a gente tem que estar presente, tem que gastar. A internet hoje custa caro, né? A gente sabe que tudo que a gente faz hoje, né, tem custo. Então, e para uma candidatura ser viável em nossa cidade, porque nós não temos deputado. Aquele deputado que já é deputado, ele começa já com 18 milhões de orçamento de emenda, ele começa com mais de 20 funcionários em seu gabinete, ele começa com uma estrutura montada de escritório em sua região, né? Você pode pegar, cada deputado tem um escritório em sua região, com veículo, com uma série de outras questões que nós que não temos nada, tem que começar do zero. Então, para isso, a gente precisa se preparar antes, né? Então, por essa minha busca, eu não quero aqui enganar ninguém, eu sempre tenho sido muito sincero com isso. Por que quando a pessoa me pergunta, tu é candidato? E ainda não. Por quê? Porque não tem essa liberdade de dizer assim, eu sou candidato e vou lá na frente buscar liminar. Eu não vou fazer isso. Eu não vou chegar lá em agosto e vou tentar uma liminar para ser candidato, que daí acaba 2 meses, a liminar cai, aí no metade ganha a eleição e depois não pode assumir, como aconteceu em vários anos aqui na nossa cidade. Eu não vou fazer isso com a população brusquense. Eu só vou ser candidato se eu tiver direitos políticos devolvidos, que é a minha, eu tenho direito. O meu direito político, na verdade, existe, eu posso votar, eu posso participar do processo eleitoral, só que eu estou inelegível por uma situação de terceiro e que só me tirou o direito de participar da eleição. Então, tenho buscado isso toda semana, a gente tem conversado, tem acompanhado quase que diariamente esse assunto, para buscar o quê? Estruturar uma candidatura a deputado estadual. Aí qual é o partido? Realmente conversamos com o Republicano, acabou o Deco assumindo o Republicano, é o candidato, acredito, pré-candidato a deputado federal pelo Republicano, e o grupo que acompanha hoje o governo do estado, que podemos falar ali, que é o PL, que é o MDB, que é o PP, que é a União Brasil, que não está no governo ainda, mas que o governador tem tentado buscar, o Republicano, esse grupo que está mais próximo e que a gente imagina que possa estar com o governador Jorginho Melo, um desses partidos eu devo me filiar. Então, claro, a minha preferência tem deixado clara, que é o partido do governador, que é para estar junto, foi quem me abraçou naquele momento de dificuldade, naquele momento que eu passava por um processo de cassação, um momento que fui afastado da prefeitura, do dia para noite, todo mundo já conhece essa história em Brusque, não precisa aqui repetir, foi uma cassação inesperada, injusta e uma série de questões que ninguém esperava por isso. Então, o governador Jorginho tem sido um parceiro, então eu quero concorrer a deputado estadual, sim. Quero poder disputar a eleição do lado do grupo que está hoje, né? Que eu estou também, que é o governo do estado de Santa Catarina, que aqui na nossa região, quem acompanhou as últimas pesquisas, passa de 77% a aprovação do governador. Seja pelas vindas que ele tem feito aqui, seja pelo trabalho que ele tem demonstrado, por exemplo, aqui na saúde, que nós temos avançado muito no Hospital de Zambuja, e agora acredito que nós vamos por uma vez por todas, Rodrigo, resolver esse problema da oncologia, que é o último, acho que o
cardíaco se resolveu, a bariátrica e outras questões. Hoje o nosso hospital já é, o Hospital da Zambuja, que eu defendo tanto, é um hospital de alta complexidade, e com a oncologia resolvemos boa parte, né, dessa situação. Eu acredito que esse hospital vai voltar a funcionar assim, vai funcionar com oncologia também. Então essas questões todas me dão vontade, me dão como é que eu vou dizer, um apetite para dizer assim, ó, dá vontade de disputar a eleição para deputado estadual. Eu acho que se a gente reunir tudo isso que o governador tem feito, tem ajudado, o trevo da 101, o elevado que ficou também, como tu disseste, o centro de inovação, nós vamos resolver também, é um compromisso. Eu falei com o secretário Fett, tinha falado com o secretário Silvio, estamos tentando de qualquer forma resolver essa questão do centro de inovação e da barragem de Botuverá também, que é outro gargalo que o Marlon ainda semana passada me cobrou, a gente esteve conversando, e a gente também tem que buscar solução para essa situação da barragem de Botuverá. Então acredito que um contexto disso, Brusque, perde muito. Eu falava com o Dirley fora do ar. Tubarão é a 13ª cidade do estado, nós somos a 11ª. Em PIB nós somos o 9º do estado. Tubarão tem 2 deputados. Tem. Concórdia deve ser lá o 20º município de Santa Catarina, depois do 15º, tinha 2 deputados. E nós, Brusques, com 150 mil habitantes, a 9ª economia do estado, nenhum deputado. Não vem aqui criticar aqueles que traz 200 mil, que traz 300 mil, que traz 400 mil. Só que um deputado estadual representa hoje só de emenda pessoal, não estou falando de recursos do governo do estado, 18 milhões. Se a metade ficar em Brusque, nós estamos falando em 9, 10 milhões. Então, Brusque está perdendo durante 4 anos, no mínimo, 40 milhões só de emenda por não ter um deputado que nós possamos botar e votar nele. Não podemos até ter 2. Mas, no mínimo, um deputado estadual, e poderíamos ter até um deputado federal também. Já tivemos o Venzon, já foi deputado federal pela nossa cidade. Então, nós temos essa condição, nós temos que começar esse trabalho o mais rápido possível. Como o Dirley falava também ali fora, nós não estamos tendo nenhuma movimentação política na cidade hoje. Nós estamos mais ou menos todo mundo parado, por quê? Talvez o Ari está ocupando função em Florianópolis. O outro ex-prefeito está ocupando função em Florianópolis também, né? O adversário. O outro viajou muito, já foi para outro estado da federação, tem voltado também, nenhuma crítica a nenhum deles. E a classe nova que apareceu na política, a novidade que apareceu nos últimos anos, não sei se não está, ou pode ser que está fazendo na rede social, eu também utilizo rede social, mas não tanto, mas não é nos bairros onde é que tu anda. Eu fiz sábado passado visita a vários bairros e se sente uma carência, né, da presença do ser político, né, mesmo que hoje não é tão bem visto, né, mas as pessoas sentem a necessidade de conversar, de perguntar de quem votar, como é que vai ser. Hoje de manhã, entrei agora há pouco para tomar um café, a proprietária veio me perguntar, e aí, conseguimos mudar o país ou não? A primeira pergunta dela. Me parece, Dirley, que essa eleição vai ser uma eleição nacional. Pelo que eu tenho escutado, em toda Santa Catarina, como diz o Luiz Henrique, por toda Santa Catarina, a gente tem passado, vou estar em São Bento do Sul final de semana que vem. É uma eleição que está chamando muita atenção à questão nacional. Não se fala em governo do estado, porque o governo Jorginho, tanto é que as pesquisas dizem isso, mais de 70% de aprovação. Os prefeitos, a grande maioria foi reeleito. A grande maioria do estado, quem disputou a reeleição, foi reeleito ou teve continuidade. Então, os municípios em tese não estão. Agora, a grande questão que se pinta, o que se comenta, como eu já cheguei pela manhã aqui bem cedinho no bar, ela me perguntou, e aí, como é que fica o governo federal? Quem vai ganhar? O Bolsonaro é candidato? Não é candidato? Quem vai ser os candidatos? Né? Então, essa eu acho que vai ser uma eleição muito mais nacionalizada, mais de cima para baixo do que uma eleição, só que nós temos que cuidar, porque com isso não se discute os problemas locais. Acaba, né, deixando de novo votar em quem não conhece. A gente vem alguém de fora e aí não estou aqui falando novamente que não trouxe nada, trouxe 200 mil, né? 300 mil, vocês estão aqui, vocês notificam, e quando vem um aí com uma plaquinha na mão, traz 200 mil para a cidade. Esse 200 mil ajuda, mas nós podemos ter os nossos próprios recursos, sem ser a questão da Celeste, que nós sempre brigamos aqui, que nós não temos agência, que nós precisamos ter gente lá pedindo, a questão da saúde, que agora também nessa questão da oncologia, nós tínhamos que pedir para Blumenau liberar, tivemos que pedir para a região, né, ter que mobilizar para poder ter o nosso próprio centro de oncologia, de outras especialidades. Então tudo isso depende de quê? De uma representação política. Porque quem está fazendo pressão no governo, quem está no dia a dia na Assembleia, tem poder para isso.
E, infelizmente, a nossa cidade, de muitos anos para cá, tentamos fazer a eleição do Dr. Jonas, erramos por pouco, né, o mais 1.000 votos. Um único candidato da cidade, se não tivesse ido, foi 6 na época, eu acho. Se não tivesse um, talvez hoje nós tínhamos o Dr. Jonas de deputado. Nós já teríamos, durante esse período, já teríamos ganho 18 milhões por ano. Por ano nós já teríamos tido a mais para a nossa cidade. Mas não, muitos achavam que não era aquele momento e tal. Então agora nós temos que começar a repensar, a voltar a conversar política, porque o governador diz sempre, queiramos falar ou não, mas é a política que conduz a nossa vida. Então nós precisamos falar política. E o recurso? Hoje você tem um recurso que está em andamento, você tem algo de novo nesse recurso, Ari? Que tipo de informação você teria que poderia dizer assim, olha, eu quero até final do ano resolver essa minha situação, talvez até antes. Até antes a gente quer resolver essa questão. O último recurso que a gente entrou, Dirley, é para não discutir mais o mérito. Porque quando a gente levanta o mérito, e aqui deve ter alguém da oposição me escutando, quando eu continuei com o processo, quem estava comigo na cassação não recorreu. O empresário que estava comigo, o Luciano, não recorreu de nada, simplesmente recebeu o 8 anos de inexigibilidade e ficou. Mas a defesa, mas a acusação que imagina que o beneficiado é ele, então diz que isso faz parte de uma composição, que um não recorre, o outro recorre, mas lá na frente os dois são beneficiados. Então, para eliminar isso, a gente fez o quê? A gente está apenas pedindo a minha inexigibilidade. Para quê? Nós não estamos discutindo mais o processo principal, porque já acabou, eu já fui tirado da prefeitura, não tem mais. A única coisa que talvez eu poderia fazer se esse processo reverter um dia é pedir uma indenização que vai dar para os meus bisnetos, porque que vai para precatório e, né, nunca vai ser pago um dia talvez, mas eu não estou nem pensando nisso, nem nesse momento estou falando isso. Então o que nós estamos buscando nesse momento exatamente? A minha elegibilidade. Terminar podendo ser elegível novamente. Então isso já foi dado em 100 casos, então é uma questão que eu fui apenas beneficiado. O próprio relator, o que manda no país, diz isso claramente, que eu fui apenas beneficiado, que eu não participei de nenhum ato que envolvesse, né, qualquer motivo para me cassar. Então eu fui apenas beneficiado. E uma pena de 8 anos para quem foi apenas beneficiado é uma pena grande, né? Já perdi o mandato. Então, para quem apenas foi beneficiado de uma ação de terceiro, é muito complicado. Então, é isso que os advogados estão tentando buscar agora, nesse momento. Mas seria, então, hoje é o relator anular essa inelegibilidade através dessa... Ou reduzir para 5 anos. Porque nós estamos hoje já no quinto ano, e hoje o relator não é mais o eleitoral. Hoje nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal tem duas turmas, primeira turma e a segunda turma. E eu estou na segunda turma. O relator desse processo é um ministro colocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o ministro Nunes Marques. Além disso, participa dessa mesma turma o ministro Mendonça. Então são 2 ministros só nessa turma que foram colocados pelo presidente Bolsonaro. Mesmo que levasse a voto, seria um voto virtual, que não era um assunto tão importante, nós teríamos chance de ganhar na própria turma a volta da elegibilidade. Então, apenas nós estamos pedindo o quê? E agora nós temos forçado isso, faz um mês para cá, a gente falado quase que diariamente sobre isso. A gente quer que vote. Mesmo que for para levar mais um não. Né? Então a gente tem buscado agora nesses últimos meses, buscando a solução dizendo o seguinte: vote. Porque a gente não acredita que a gente não ganhe essa ação. Porque a gente está muito confiante, os advogados estão muito confiantes de que nós retornaremos a elegibilidade. Então, sendo elegível, eu já conversei com o prefeito André, já conversei com a estrutura do governo estadual, que é quem, né? Esses partidos que fazem parte da base. Brusque, eu não sei se o MDB deve lançar candidato, se eu não for o candidato. O republicano, parece-me que já tem um nome à disposição, mas não, acho que é o ex-presidente, o atual presidente da Câmara colocou o nome à disposição, né? O PP também, não sei se o vereador Pirola, alguém colocou o nome à disposição, mas falaram comigo também se quisesse ir ao partido. Então acredito que esse grupo que está hoje no governo do estado, poderíamos ter, um candidato único.
e com casando esse candidato com o governo federal, que eu acredito que Brusque deva dar novamente uns 70% para a direita, deva dar mais de 70%, o eleitorado deve ir para uma candidatura a nível federal de direita, também numa candidatura de direita, que é a candidatura do governador Jorginho Melo, que eu não tenho dúvida de que Brusque vai respaldá-lo à reeleição, não tenho dúvida disso, com a candidatura talvez da pré-candidata Carol Detoni, a senadora, e mais algum outro candidato a senador, nós poderemos ter uma chapa, né? Uma chapa vitoriosa, não é uma única pessoa, não é um Ari Vec de Brusque, mas sim uma chapa robusta, uma chapa com condições reais de ganhar a eleição. Porque não adianta tu ir para algum lugar que tu tem certeza que tu não vai ganhar a eleição. O próprio MDB, vamos fazer hoje um parâmetro aqui. O MDB hoje, o último mais votado, fez 35 mil votos. O Jair Comper, tem outras pessoas aqui da região, o Emerson aqui em Porto Belo. Então o MDB já está bem servido da região. Então, se tu olhar, pode ter o prefeito Kleber de Gaspar. Qual seria o teu caminho? Então, o meu caminho natural seria o PL. Acompanhando o governador Jorginho Melo, acompanhando a senadora Carol Detoni, acompanhando a candidatura. Com uma imagem de legenda mais difícil para se eleger? De início, uma legenda mais difícil para te dizer, se entre aspas que tu usasse, para quem está no ar não consegue, né? Mas é uma entre aspas, porque nós acreditamos que o PL fez nessa eleição 11 deputados. Com o governo na mão, a tendência é de crescimento. Vamos falar em 13, 12, 13. Então, hoje já tem deputado no PL, claro que não se elegeu, mas assumiu porque outros prefeitos se elegeram, que é o caso do Alex Brasil, de Florianópolis. O Alex Brasil já está na Assembleia há 2 anos, com apenas 22, 23 mil votos. Então, o Partido Grande também, o Luiz Henrique falava muito disso, o Partido Grande também faz mais. Então, tu estás disputando no universo de 12 candidatos, que vão ganhar no mínimo. Enquanto que tu disputar no MDB, já tem 6. Aqueles 6, provavelmente, todos repetirão as suas candidaturas. Então, o que acontece? Também é mais difícil. Mas por exemplo, o republicano tem um só. Nós acreditamos que o republicano vai de 2 a 3 na próxima. O republicano está trabalhando para fazer 3 estadual. Hoje tem o pastor Mota, deve fazer mais pelo menos 2. Só que também vai entrar uma montoeira de outros candidatos. União Brasil, a mesma coisa, tem 3. Agora fizeram a federação com o PP, já são 6. Então tu tem que já estar disputando com aqueles 6 que estão lá. Então, eu acredito que o partido que o governador está hoje, o PL, e o partido que ele também tem esse potencial de crescimento, porque a legenda por si só, eu quando fui candidato a prefeito de Brusque, se vocês olharem a legenda, ela fez para vereador 800 votos. Fez mais do que talvez um candidato a vereador em Brusque. Se você pegar a legenda que o André fez para o PL, deve ter passado de 1000 votos. Aqui em Brusque, porque a pessoa geralmente quer chegar lá, quer votar no prefeito, ela vota no vereador, acaba votando no 22 e acaba virando voto para vereador. Então, eu acredito que essa maneira de fazer política hoje, que tem dado resultado, principalmente nas pesquisas, no trabalho que o governador Jorginho Melo tem feito, a gente tem a possibilidade de unir boa classe, acho que une a classe empresarial de Brusque novamente, consegue unir as pessoas em torno de um projeto que é viável. Eu não tenho dúvida do que o trabalho que a gente fez em frente à prefeitura. Eu tenho visto isso nas ruas, tenho procurado onde vou, as pessoas têm agradecido. A gente tem obras para mostrar em todos os bairros. Onde a gente passou, durante o período do Dr. Jonas e o meu, foram 6 anos de trabalho que a gente deixou obra e tenho que mostrar o que a gente fez. Então a gente acredita que é uma candidatura viável, sim. Falta apenas essa liberação judicial, que eu acredito que queria poder, mês que vem, estar aqui e dizer, estou livre para ser pré-candidato e poder começar a andar as ruas da cidade e dizer, meu nome está à disposição para poder representar a nossa querida Brusque. Ari, muito obrigado, certo? Você vai passar mais vezes por aqui, porque nós vamos continuar falando sobre esse evento de hoje à noite, aliás, de hoje pela manhã, ou de amanhã em Florianópolis, do teu trabalho lá em Floripa e da tua ligação ainda com o Bruce, sempre por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Elei, obrigado, Rodrigo, todos os amigos aqui da Rádio Cidade. Estamos sempre à disposição, onde é que eu estiver, né? Meu telefone é o mesmo, todo mundo sabe, e a gente está à disposição para atender Brusque e sempre poder ajudar a nossa cidade cada vez mais a crescer, essa querida e bela cidade que nós vivemos, né?